Muitas, né, mães aí, quando elas chegam na comunidade, que é quando a gente tem aí o primeiro contato, elas relatam essa questão, né, da dificuldade, então, do sono. E a grande maioria, independente da idade, eu já vi até crianças de 8, 9 anos de idade que ainda dormem com os pais, né, porque tem dificuldade para dormir. E aí a gente acaba trazendo, né, a criança para dormir na nossa cama como uma tentativa de solucionar esse problema e para que a gente consiga dormir também, né? Me conta aí também se isso acontece. Eu vejo também muitas mães que, não, Ale, meu filho não dorme na minha cama, isso eu não permito, mas sou eu quem dorme na cama dele, né? E muitas vezes a noite toda, porque se eu levanto, ele acorda e ele não consegue dormir sozinho porque tem medo, enfim, isso também é muito comum. E tudo isso, gente, eu entendo que são tentativas, né, que a gente faz aí de reparar essa questão do sono, mas a gente precisa entender que isso não é saudável, né? O mais saudável é a criança dormir sozinha, realmente. Você pode até ajudar ela a pegar no sono, mas a noite inteira, né, ela precisa dormir sozinha, ela precisa ter essa autonomia para que seja saudável para ela e para o casal, né, gente? A não ser que você aí, de repente, é mãe solteira e só tem o seu filho, né? Então, até falaria que ok ele dormir na sua cama, mas ainda assim pode ser prejudicial para ele, né? A gente acaba causando uma dependência dessa criança aí, emocional e comportamental mesmo. Uma dependência com relação à mãe, né, ou o pai, às vezes é o pai que dorme, né, com a criança, então a gente acaba causando essa dependência, enquanto o saudável para a criança é a autonomia. A gente precisa buscar essa autonomia, e é justamente esse um dos pontos por trás da questão do sono no TDAH. Normalmente, as crianças com o TDAH, elas têm uma dificuldade justamente nessa questão da autonomia, porque a gente, como mãe, na tentativa de conseguir ajudar a criança, porque a gente vê que ela tem inúmeras dificuldades, dificuldade para aprender, dificuldade para se concentrar, dificuldade para lidar com os amigos, dificuldade para se acalmar, dificuldade de gerenciar as emoções, tem 1001 dificuldades, né? A criança que tem o TDAH. E a gente vendo essas dificuldades, a gente acaba interferindo de uma maneira não saudável, então, nessa insegurança toda e nessas dificuldades todas. A gente acaba resolvendo, né, muitas coisas para o nosso filho, em vez de ensinar ele a resolver. A gente acaba não dando essa autonomia, pelo contrário, né, a gente acaba protegendo demais o nosso filho. E isso não é saudável, esse é o primeiro ponto que eu preciso que você entenda aqui, e isso acarreta as dificuldades no sono também, né, além de várias outras além de vários outros problemas aí relacionados a essa falta de autonomia que a gente já falou aqui em aulas anteriores, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que fique claro. Existem algumas coisas aí do nosso comportamento como mãe que a gente pode modificar para ajudar, então, a gente resolver a questão do sono aí do nosso filho. E esse ponto da autonomia é um deles, né? Essa questão da falta de autonomia normalmente está presente em todos os casos que a criança tem a dificuldade de dormir. Então, eu quero que você avalie. Pensa aí, como que é a autonomia do seu filho para qualquer coisa, para tudo. Para tomar banho, para comer, para se vestir, para fazer a aula online, para tudo. Quem cuida das coisas dele, né? Roupa, material e etc. É ele, é você. Se você pudesse dar uma nota, né, de 0 a 10 para a autonomia do seu filho, e aí você pensa na idade que ele tem e qual seria o ideal para a idade dele. Esquece que ele tem TDAH. Esquece que ele tem TDAH, tá? Por quê? Porque a criança que tem o TDAH, ela é tão capaz de ter autonomia quanto qualquer outra criança, desde que a gente ensine esse caminho para ela, né? Avalie aí, dá uma nota de 0 a 10, escreve aí para mim, né? Como você daria uma nota aí para essa questão da autonomia? Essa é uma das causas que pode levar à dificuldade no sono. Por quê? Porque a criança que ela não tem autonomia, ela é uma criança insegura. E por que, Alessandra, que a falta de autonomia leva a essa insegurança? Pensa comigo. O que é a falta de autonomia? Se eu não tenho autonomia, é porque alguém está fazendo as coisas que eu preciso fazer por mim.
certo? Então, quando o seu filho erra, provavelmente você vai lá e corrige o erro dele, sem dar a chance dele corrigir esse erro sozinho. E aí, gente, às vezes a criança ela nem sabe que errou. Se ela nem sabe que errou, ela vai fazer o quê? Errar de novo, né? Porque ela nem sabe como errou, ela que errou, ela não sabe corrigir esse erro, enfim. Normalmente, quando o nosso filho erra, a gente vai lá e a gente corrige. Normalmente, a gente tenta evitar que ele erre, né? A gente tenta prevenir, porque a gente sabe que, poxa, se ele fizer aquilo, ele vai se frustrar, então eu não quero que ele se frustre. E eu vou lá e eu tento, então, prevenir isso tudo. E muitas vezes eu não deixo nem a criança fazer nada sozinho, né? Às vezes o seu filho já tem uma certa idade, por exemplo, 9 anos de idade, já dá para lavar louça. Ah, não, mas eu não deixo, porque senão ele vai quebrar, ele vai lavar mal lavado. Eu não deixo ele estender a cama dele, porque senão fica aquela maçaroca, não dá certo, ele deixa tudo muito bagunçado. E aí, se ele não fizer, ele vai aprender quando, né? Essas coisas corriqueiras do dia a dia, gente, e tudo na vida, a gente só aprende fazendo, né? Nas primeiras vezes que a gente faz, claro que vai ficar tudo um horror, mas é a gente fazendo e fazendo de novo, e alguém vindo, mostrando, olha, que tal fazer assim, melhor desse jeito, a gente vai aprendendo e vai aprimorando qualquer habilidade na vida, né, gente? Então, já tô vendo aí, né, notas baixas aí, mas não é para vocês ficarem tristes com isso, tá? É para abrir os olhos de vocês e vocês conseguirem, então, percebendo que essa nota tá baixa, poxa, vamos pensar em alguma coisa para melhorar essa nota? Como que você poderia, né, aumentar essa nota aí e dar mais autonomia para o seu filho? Gente, educar é muito mais difícil do que ir lá e fazer. Ensinar é muito mais difícil do que ir lá e fazer. Agora, você precisa ensinar o seu filho, primeiro de tudo, né, entender a importância dele ter a autonomia dele. Até quando você vai fazer por ele? Até quando ele vai ter você do seu lado para fazer por ele, né? E até quando ele vai estar numa idade viável de você realmente ensinar ele a fazer as coisas. Ou vai deixar chegar num ponto, eu não sei quantos anos ele tem aí, ou vai deixar chegar num ponto que chegou lá na adolescência, a criança já está acostumada, que sempre tem alguém que faz tudo para ela não vai querer aprender, ela não vai se permitir a isso, né? E isso vai gerar ainda mais estresse para vocês. E vai mais para frente, né, gente? E aí, quando ela casar, quem vai fazer? Né? Se for menina, não sei nem se é menina ou menino aqui, se for menina, vai ter que se virar e vai ter que aprender. E vai ser muito mais difícil e penoso para ela. E se for homem, vai sobrar tudo para a esposa? Coitada da esposa, né, gente? Então, a gente precisa pensar que tudo que a gente faz hoje para os nossos filhos vai ter consequência para o resto da vida deles. Então, é difícil? É difícil. Principalmente quando a gente não sabe o caminho, né? Mas se a gente sabe o caminho para conquistar essa autonomia para a criança, você vai lá e você faz. Você precisa ensinar, você precisa deixar ela errar, e você precisa, então, estar sempre ali, aparando as arestas junto com ela, né? Trazendo esse caminho para ela, até a hora que ela vai conseguir fazer tudo que ela precisa fazer aí sozinha, ela ou ele, né?